Vamos para o livro de Eclesiastes mais uma vez. Vamos abrir em Eclesiastes, desta vez no capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Avançando por mais um capítulo deste livro, um tanto misterioso, confrontador, mas espero que esteja sendo bênção para a sua vida. Uma postura de prontidão e reverência à leitura da palavra. Vamos nos colocar de pé mais uma vez. E ouvimos a leitura de Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 a 15. Eclesiastes 3, de 1 a 15. Diz assim a palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Oremos mais uma vez. Senhor do tempo e do espaço, Rei do universo, te louvamos por este tempo. Este tempo que o Senhor nos deu nesta manhã, para meditarmos sobre o teu senhorio, o teu governo, sobre toda a nossa trajetória, todo o tempo que percorrermos neste mundo, do berço ao túmulo. Te agradecemos porque a tua palavra é poderosa, precisa, suficiente, para compreendermos a tua soberania sobre as nossas vidas, e mais, para nos ensinar a confiar nos teus planos perfeitos, em todo o tempo e em toda circunstância. Faz isso nesta manhã, faz isso aqui entre nós, com cada um dos teus, Senhor. Fala conosco por meio da tua santa palavra, opera em nós o teu perfeito querer, para a glória do teu santo nome e para a nossa alegria. Assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o povo de Deus diga amém. Podemos assentar. Quantos aqui se lembram do extinto horário de verão? Ainda se lembra desse tempo? Em que você acordava cedo e olhava para o céu escuro. Será que eu acordei cedo demais? Será que eu podia ter dormido mais uma hora? Ou chegava no alto verão
Você olhava aquele solzão e olhava para o relógio, peraí, já é noite? Já está na hora de começar a se recolher, preparar a janta para as crianças. Sempre passávamos por esse ajuste, né? Ficávamos perdidos no tempo, não sabia exatamente em que horário estávamos. O corpo parecia dizer uma coisa e o relógio dizia outra. Ou quem já teve o privilégio, a oportunidade de viajar para fora do país e mudar de fuso horário? Quantos aqui já tiveram essa experiência? Também sentiram esse choque, esse ajuste, né? Não só em que lugar você estava, que língua é essa, que comida é essa, mas que hora é essa? E quanto maior a diferença do fuso horário, mais tempo levava para se ajustar, né? Escurecia, era à noite, você ainda estava aceso, e no dia você estava meio sonolento, sem saber exatamente em que tempo você estava. Em tudo isso nos leva a refletir sobre um outro tempo, um outro fuso horário. Hoje o texto de Eclesiastes 3 nos propõe que Deus tem o seu próprio tempo. Deus tem o seu próprio fuso horário. E muitas vezes ele é bem diferente do nosso. Quais seriam as consequências então de tentar viver num fuso horário diferente do de Deus, o Criador do tempo e do espaço? Quais seriam as consequências de aprender a viver segundo o tempo de Deus e não o nosso? É sobre isso que nos fala Eclesiastes capítulo 3, que traz um grande poema, bem conhecido, familiar a muitos. Grande poema sobre o tempo, Eclesiastes 3, 1 a 8. E logo em seguida uma grande pergunta e algumas grandes lições por trás do tempo. Eclesiastes 3, versículos 9 a 15. Então mantenha sua Bíblia aberta comigo e vamos meditar sobre o tempo. O Deus que é soberano sobre o nosso tempo. Como devemos aprender a viver segundo o tempo de Deus. Vamos começar pelo grande poema sobre o tempo, essa primeira metade do nosso texto aí, versículos 1 a 8 de Eclesiastes 3. Mas antes de meditarmos no conteúdo deste poema, é importante lembrarmos de como nós chegamos até aqui. O que nós aprendemos no livro de Eclesiastes, nos seus primeiros 2 capítulos. O pregador de Eclesiastes já compartilhou conosco a inutilidade de tentar encontrar o sentido da vida debaixo do sol, uma frase predileta dele. Que tudo debaixo do sol é pura vaidade, é um vazio, é uma inutilidade. Quer você procure o sentido da vida na sabedoria, no conhecimento, quer você procure o sentido da vida nos prazeres, nas recompensas materiais, ou até mesmo no esforço do seu trabalho. Nada disso faz sentido, diz Eclesiastes. E dentre os muitos desafios que nós enfrentamos nesta vida, um dos maiores, se não o maior deles, é a morte, que é comum a todos nós. Ela já apareceu lá no capítulo 2, especificamente nos versículos 14, 15 e 16. E por que isso? Porque a morte impõe um limite sobre o nosso tempo neste mundo. Gente, se não houvesse morte, não haveria limite ao nosso tempo. Portanto, tendo uma quantidade ilimitada de tempo, não estaríamos pressionados para saber como melhor usar o nosso tempo. Sempre teríamos mais, não é verdade? Mas não. Todos os nossos dias foram contados. Todos nós temos um prazo de validade, por assim dizer. Apesar de não saber quão próximo ou distante ele está. A morte impõe um limite à nossa vida. E é isso que torna o tempo um bem preciosíssimo. Saúde vai, saúde vem. Dinheiro vai, dinheiro vem. Mas só uma coisa vai e nunca volta. É o nosso tempo. Passou, passou. Não volta mais. Então, diante do limite imposto a nós pela morte, Eclesiastes começa a refletir sobre a vida da perspectiva de Deus, aquele que é soberano sobre o tempo, sobre todos os nossos dias. Eclesiastes capítulo 2 terminou com um ar de otimismo, ou pelo menos de esperança. Deus pode dar sentido às nossas vidas. Ele pode dar sentido ao nosso trabalho, ao nosso esforço, se aprendemos a viver a nossa vida segundo o seu propósito.
sua vontade, o seu tempo. Eclesiastes já nos falou sobre a vida debaixo do sol, mas no capítulo 3 ele começa com uma expressão um pouquinho diferente, que parece igual, mas não é. Ele vai falar sobre a vida debaixo do céu, que há um tempo determinado para tudo, um tempo para todo propósito debaixo do céu. Pode ser uma expressão sinônima debaixo do sol, mas parece que há algo um pouquinho diferente aqui. Eclesiastes agora quer refletir sobre a vida debaixo da visão dos céus, daquele que reina dos céus, a visão do próprio Deus, a visão do seu governo sobre toda a nossa vida. Portanto, este grande poema sobre o tempo, que acabamos de ler e ouvir, apesar de não mencionar Deus explicitamente pelo nome, ele está emoldurado por referências importantes a Deus. O que vem antes deste poema, Deus, está lá no capítulo 2, versículos 24 a 26. E o que vem depois deste poema, Deus de novo, a partir do versículo 9. Então estamos aqui mudando um pouquinho de rumo, ou de tom no livro de Eclesiastes. Queremos agora entender as coisas deste mundo da visão de Deus, o seu governo sobre o nosso tempo, nosso limitado tempo sobre esta terra. Então o que este poema nos diz sobre o controle soberano de Deus do nosso tempo? O que aprendemos nesses primeiros versículos? Bem, primeiramente, ele nos mostra que Deus é soberano sobre absolutamente todo o nosso tempo neste mundo. Não é assim que começa o texto? Tudo tem o seu tempo determinado. Determinado por quem? Por Deus. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer e tudo que acontece do berço ao túmulo. Deus é soberano sobre todo o nosso tempo. Ele não é apenas soberano sobre as estações do mundo, que Ele mesmo criou e fixou. Ele não é apenas soberano sobre os movimentos da história. Não, Ele é soberano sobre cada movimento das nossas vidas. Cada época, cada fase, cada estação tem o seu lugar e o seu propósito. E essa soberania, essa providência de Deus abrange absolutamente tudo, do nosso nascimento à nossa morte. Tudo que transcorre entre nosso primeiro chorinho, quando saímos da barriga da nossa mãe, até o nosso último suspiro. Então tudo que nós realizamos, tudo que nós empreendemos, está debaixo do controle soberano de Deus. Diz Eclesiastes, do plantar ao colher, do matar, abater, ao curar, do derrubar ao construir, que ele menciona aí nos versículos 2 a 3. Tudo que nós sentimos, tudo que nós padecemos neste mundo, está debaixo do controle de Deus. O tempo em que choramos e o tempo em que nós rimos, o tempo em que pranteamos e o tempo em que dançamos de alegria, tudo debaixo do controle de Deus. Tudo que acontece com os nossos bens, com as nossas posses, tudo que transcorre entre nós e outros seres deste planeta, está debaixo do controle de Deus. Tempos de amor e de guerra, de falar e se calar, se aproximar e se afastar, tudo isso debaixo do governo de Deus. Então absolutamente nada transcorre nesta vida e neste mundo fora do controle de Deus. Ele é soberano sobre todo o nosso tempo. Mas em segundo lugar, além de nos mostrar o alcance universal da soberania de Deus, este poema nos mostra a amplitude das circunstâncias que estão debaixo do domínio do Senhor. Gente, Deus não é soberano só nos momentos de riso, de felicidade, de celebração, de alegria, de paz, de comunhão. Ele continua soberano nos tempos de choro, de perdas, de aflições, de reveses, de divisão, de guerra. Deus não é menos Deus. Ele não é menos soberano quando passamos pelos reveses, as aflições desta vida. Por um lado, temos que enfrentar os extremos dolorosos desta vida. Por que não podemos fugir disso, pastor? E por que isso demonstra a soberania de Deus? Gente, por que nós não moramos no paraíso?
Tem gente que só ouviu dizer que existe paraíso na terra. Não existe mesmo não. Ele já existiu. Nós perdemos o paraíso, porque fomos expulsos de lá, por conta da nossa rebeldia, da nossa desobediência. Daí que o paraíso se tornou uma selva, imersa em dor, lágrimas, sofrimento, adoecimento, envelhecimento. A própria morte é decorrência do nosso pecado. Portanto, quando passamos por estas coisas, isso é uma prova do juízo soberano de Deus. É Deus revelando a sua santidade e justiça a nós. Mas por outro lado, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à selva deste mundo, ainda podemos experimentar momentos de prazer, de alegria. Isso é um sinal da misericórdia de Deus. Porque deste lado do Éden, não merecíamos nenhum riso, nenhuma alegria, nenhum prazer. E Deus mesmo assim o dá a nós. Isso mostra a soberania da sua graça, da sua misericórdia. Portanto, gente, a vida não é uma festa sem fim. Mas tampouco é um luto sem fim. A vida não é uma festa sem fim. Só riso, só alegria, só dança, só prosperidade e saúde. Mas também não é um luto sem fim, só choro, só tristeza, só perda, só morte. Gente, qual é o único lugar no mundo que faz sol o tempo todo? É o deserto. Alguém consegue viver no deserto? Não. E qual é o único lugar no mundo onde você não sente o calor do sol? Nos polos gelados, nos extremos da terra. Alguém consegue sobreviver num lugar desses naturalmente? Não, não consegue. Assim também é a vida, gente. Se ela fosse feita só de sol, só de calor, só de frio, quem sobreviveria? Ninguém. Deus é soberano sobre as estações da vida. Os tempos ensolarados e chuvosos. Os tempos de abundância e de seca. Os tempos de muito e de pouco. Deus é soberano sobre todas as estações da vida. E nisso podemos ver tanto a justiça de Deus, como também a sua misericórdia. Bem, como essa visão da soberania de Deus sobre o mundo nos ajuda a entender melhor o nosso mundo. Bem, já nos ajudou a entender por que não vivemos num mundo totalmente perfeito. Queremos um mundo perfeito, não? Lutamos por isso. Queremos ser a melhor versão de nós mesmos. Queremos ter a melhor versão do mundo à nossa disposição, sem dor, sem lágrimas, sem enfermidades, sem perdas. Ainda não vivemos esse tempo, por conta da rebeldia dos nossos pais no Éden. Ainda não vivemos esse tempo. Um dia não haverá mais dor. Um dia não haverá mais morte. Um dia não haverá mais doença. Um dia, mas não é agora. É só quando Jesus voltar, para completar o tempo. Aí sim haverá festa sem fim. Aí sim não haverá fim a nossa celebração, a nossa comunhão. Até lá, lutamos. Em casa, no trabalho, na igreja, na sociedade como um todo. Mas, gente, só porque nós não temos controle absoluto sobre a vida, não quer dizer que não exista alguém que é soberano sobre as nossas vidas. Essa é a nossa loucura. Se a gente acha que a gente não está no controle, então imaginamos que ninguém tem controle. Não é verdade. Nós não temos controle, mas nós sabemos quem tem o controle. Nós sabemos quem é soberano. Nós sabemos quem determinou cada época, cada estação, cada fase da vida, minuciosamente, detalhadamente, perfeitamente. Em outras palavras, mesmo não sendo soberano sobre este mundo, isso não impede que Deus seja soberano sobre as nossas vidas. E, gente, esse é o nosso principal desafio. É aprender a viver no tempo de Deus, segundo os propósitos de Deus. Viver no fuso horário de Deus. E não achar que Deus tem que viver no nosso fuso horário. É ajustar o nosso relógio ao de Deus, não o contrário. Ajustar as nossas perspectivas aos prazos de Deus, que são mais elevados que os nossos misteriosos, insondáveis, inescrutáveis. Há tempo para todo propósito debaixo do céu.
E quem determina esse tempo é Deus, não somos nós. Mas esta visão da soberania de Deus também nos ajuda a entender porque não vivemos num mundo totalmente perdido. Ainda podemos desfrutar de alegria, de satisfação nesta vida. Nem tudo será frustrado, nem tudo será desperdiçado. Porque Deus está no controle e ainda nos demonstra a sua graça. Gente, nós não somos um povo, falando como o povo de Deus, otimista, do tipo, vai dar tudo certo. Nem sempre dá. No céu dará tudo certo. Mas nós nem sempre sabemos o que dará certo e o que não dará certo. Tampouco somos um povo pessimista, vai dar tudo errado. Não. Somos um povo realista. Deus está no controle. Deus tem um propósito. Deus levará tudo a um bom fim. Aconteça o que acontecer. Mesmo em um mundo caído e corrompido, Deus ainda nos concede alegrias, recompensas, prazer de desfrutar do nosso trabalho, da alegria da nossa família, a comunhão dos santos. Isso é bênção de Deus, no meio de um mundo caído e ainda corrompido. Mas para isso, temos que aprender a ajustar o nosso relógio com o relógio de Deus. O grande poema sobre o tempo nos mostra que Deus tem um relógio. Ele tem um fuso horário. Ele tem um tempo para tudo. Como é que nós ajustamos então os nossos relógios? E aprendemos a viver segundo o tempo de Deus. É isso que nos mostra o resto do texto. Versículos 9 a 15. Com uma grande pergunta e umas grandes lições por trás do tempo. Qual é a grande pergunta que aparece logo no versículo 9? Qual é a pergunta? Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Já ouvimos essa pergunta antes, neste livro? Algumas vezes, não? Está lá no começo do livro, no capítulo 1, versículo 3. Está lá no capítulo 2, versículo 22 também. E aquilo aparece de novo. Que proveito o homem tem de todo o seu esforço nesta vida? De novo, Eclesiastes volta a esta questão, porque parece-nos, quando vivemos segundo o nosso tempo, segundo a nossa vontade, que as coisas não fazem sentido, as peças não se encaixam, tudo parece um fardo, um peso, um trabalho imposto por Deus. Gente, de novo, o problema não é trabalhar, não é fazer planos, não é ter planos para a sua vida. Deus não nos proíbe de ter planos, traçar metas, prazos, desde que aprendamos a entregá-los sempre nas mãos do Senhor. E saber que os nossos planos podem ser frustrados, os de Deus, não. E Deus é mestre em frustrar os nossos planos. Ele é muito bom nisso. Para quê? Para nos lembrar que Ele é Deus e nós não. Ele está no trono, nós não. O problema não é fazer planos, não é trabalhar, se esforçar, mas é imaginar que nós somos mestres do nosso destino, capitães da nossa alma. Quando pensamos assim, vivemos assim, tudo se torna mais difícil, tudo mais pesado, tudo mais frustrante. Uma experiência muito prática disso é ter filhos. Quantos aqui são pais? Já tiveram filhos ou estão criando seus filhos? Quantos aqui já tiveram a frustração de tentar ter um filho que se encaixe perfeitamente na sua agenda? Perfeitamente nos seus planos, nos seus propósitos, sem nenhuma surpresa, sem nenhuma pegadinha. Nós conseguimos fazer com que os nossos filhos vivam perfeitamente de acordo com a nossa agenda, o nosso horário, os nossos planos. A escola é uma das primeiras lições da paternidade. Aprenda que nem tudo vai acontecer no seu tempo, da sua maneira, na sua preferência. É ou não é? Gente, se isso acontece com os nossos filhos, eles são sangue do nosso sangue, eles vieram de nós. Se nem eles se encaixam perfeitamente no nosso tempo, quanto mais todos os outros seres humanos da face da terra. Se nós não conseguimos sequer controlar todas as circunstâncias dos nossos filhos, mas por que adoecer agora? Por que dar esse problema agora? Por que assim agora? Se isso acontece dentro de casa com a nossa criação?
que dizer do resto da vida, não? Se isso vale para os nossos filhos, quanto mais para o resto da nossa vida. E, gente, essa é justamente a questão que Eclesiastes está combatendo aqui. O mundo não segue o nosso fuso horário. O mundo segue o fuso horário do Criador. Aquele que fez tudo no seu devido tempo. Não é assim que continua o versículo 10 e 11? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. É no devido tempo dele, não nosso. E pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O que Eclesiastes está acrescentando aqui? Que Deus nos frustra propositalmente para nos fazer desconfiar que tem alguém maior que nós neste mundo. Ele colocou esse anseio, que alguns confundem com sorte, outros chamam de destino. Nós sabemos quem é este. E não é nem a sorte impessoal, nem um destino desconhecido. É um Deus, é um Senhor, é alguém, não é alguma coisa, ou qualquer coisa, ou qualquer força, ou o cara lá do alto. Não, é alguém, o Criador, o orquestrador, um Deus pessoal, bom, justo, reto, sábio, soberano, que conduz tudo segundo o seu devido tempo. Não nós. Deus faz isso e colocou essa santa desconfiança, essa pulga eterna atrás da orelha de cada um. Tinha alguém maior, mais forte, mais poderoso que nós, controlando todas as coisas. Alguém que não se limita ao nosso tempo, mas alguém que pode dar sentido ao nosso tempo neste mundo. Este anseio que deve nos fazer compreender que Deus está no controle. Se Ele está no controle, isso deve nos produzir o quê? Humildade, dependência, reverência diante daquele que orquestra todas as coisas, para a sua glória, para o nosso bem. Gente, como isso nos confronta. Como é difícil ouvir isso. Como é difícil pregar isso. Numa época em que o que nós mais ouvimos é que nós devemos ser donos da nossa vida. Que nós devemos ter pleno controle das nossas vidas. Aliás, nós vivemos numa época obcecada pelo controle da vida. Pelo controle sobre a nossa saúde, sobre a nossa aparência física. Quão rápido envelhecemos ou paramos de envelhecer. Não temos uma geração obcecada em controlar o relógio biológico, para que ele não corra rápido demais, ou até que ele pare e sejamos jovens para sempre. Isso não é a ânsia pelo controle das nossas vidas. Controle sobre o nosso trabalho, sobre a nossa carreira, sobre o nosso dinheiro. Controle sobre os nossos filhos, os nossos relacionamentos. Controle sobre o clima, as condições de vida. Gente, até controle sobre a hora exata em que os nossos filhos vão nascer, para dar tempo de ir no salão, fazer o cabelo, a unha e ficar bonito. No filme do nascimento dos nossos filhos. Tem hora para nascer e não pode morrer também na hora errada não. Tem que saber exatamente a hora certa, para estar preparado. E é claro, vivemos obcecados com o controle do nosso tempo. O nosso bem mais precioso. Aliás, você já parou para perceber quantas vezes ao longo do dia você olha para o relógio? Isso não diz algo sobre a nossa geração, a nossa cultura, a nossa ânsia pelo controle sobre o nosso tempo. É uma ironia cruel da história. Eu não sei se você sabe disso. Que o relógio moderno foi inventado por monges que queriam orar, sempre na mesma hora todos os dias. E hoje todo mundo olha para o relógio para dizer o quê? Não tenho tempo para orar. Isso não é uma ironia cruel? Que o relógio foi criado por homens para que estivessem em comunhão mais regular com Deus. E hoje nós olhamos para o relógio e dizemos, não temos tempo para ter comunhão regular com Deus. Como diz um provérbio africano, nós somos o povo que anda com deuses presos nos seus pulsos. O alarme tocou, o Deus falou, está na hora de ir embora e seguir em frente. O grande problema em queremos viver como senhores e donos do nosso tempo
como todos já sabem, é que a vida não respeita o nosso fuso horário. Ela nem sempre se encaixa no nosso tempo. Quanto mais cedo aprendermos a viver conforme o tempo de Deus, não nosso, menos estranho, menos frustrante, menos inútil esta vida parecerá. Mas o que isso significa na prática, pastor? Vamos lá. Já ouvimos o grande poema sobre o tempo. Já ouvimos a grande pergunta de Eclesiastes. Vamos aos grandes propósitos de Deus por trás do tempo. Primeiro, se Deus é o Senhor do tempo, se Deus faz tudo apropriado ao seu tempo, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Seja na hora de começar um trabalho ou encerrar uma carreira, na hora de investir em um relacionamento ou terminá-lo, na hora de montar uma residência ou levantar acampamento, na hora de poupar, guardar, investir, e na hora de doar, gastar, consumir, na hora de consolar uma criança ou confrontá-la e corrigi-la, na hora de receber um novo membro na igreja ou desligá-lo da congregação, na hora de fazer as pazes com quem estamos brigados, ou de lutar contra uma ameaça à integridade da nossa família, da nossa igreja, da nossa pátria. Se para todo propósito existe um tempo, uma ocasião certa, então sempre precisamos perguntar ao Senhor do tempo: é tempo para isso? É tempo para quê, Senhor? O Senhor sabe, eu não sei. Me mostra, Senhor. Me ensina, Senhor, a confiar no teu tempo, não no meu. A saber o que o Senhor quer, não o que eu quero. Isso se dá pelo estudo da palavra, que nos mostra as prioridades do nosso tempo. Isso se dá por meio de uma vida de oração, sempre perguntando a Deus: o Senhor, que tu queres de mim? Isso se dá pela comunhão dos santos, perguntando a outros, colhendo os conselhos dos outros. Pode me ajudar em oração? Pela sua experiência, você pode dizer o que é melhor fazer agora, neste momento, nessa fase da minha vida? Seja casado ou solteiro, com filhos sendo criados ou já criados. É cultivar esta confiança constante no tempo de Deus. Sempre submeter os nossos planos aos planos de Deus. Segundo, se Deus é soberano sobre cada ocasião da nossa vida, então temos que aprender a receber cada momento da vida como um presente dele, como uma resposta dele, sem ressenti-lo, sem questioná-lo. É isso que dizem os versículos 12 e 13. Sei que nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. É não só confiar em Deus, é se alegrar nele. Você pode confiar e mesmo assim ressenti-lo. Tá bom, Senhor, vou confiar. Que nem o filho que diz: tá bom, papai, vou obedecer. Ou como um dos meus disse muito sinceramente: papai, estou obedecendo por fora, mas não por dentro. Não é só confiar, é confiar e regozijar-se no tempo de Deus. Não ressenti-lo. Não se fechar para os seus propósitos. É saber se alegrar com o que Deus deu para este dia, seja mais ou menos do que queremos, melhor ou pior do que imaginamos que Deus nos deve. Não, é viver cada dia como um presente de Deus. Se Deus nos deu isso, aqui, agora, desfrutemos disso, agradeçamos por isso. E se Ele nos levar para o deserto, se Ele nos levar para o vale, que sejamos agradecidos por isso também, porque lá Ele está também, nos ensinando, nos guiando, nos guardando. Então plantemos e construamos segundo as oportunidades, mas sem desperdiçar as lições, de desfazer ou repensar o que deu certo um dia, mas não dá mais certo no momento. É desfrutar bem dos relacionamentos em tempos de amor e paz, mas não fugir nos momentos de conflito,
e dificuldade. Em tudo isso, diz o pregador, aprendamos a viver felizes com a vida que Deus nos deu e sejamos fiéis. Sejamos fiéis. Na estação que for, no momento que for, sejamos fiéis e agradecidos a Deus. Mas há uma última lição. Talvez essa seja a mais importante. Tudo isso deve nos levar a temer a Deus. Versículos 14 e 15. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Porque talvez essa seja a lição mais importante. Porque o próprio livro de Eclesiastes diz que esse é o mais importante. Quando chegarmos lá na conclusão do livro, no capítulo 12, versículo 13, Eclesiastes nos dirá que já se ouviu de tudo. Qual é o dever principal do homem? Que tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. É o temor do Senhor, que surgirá de novo neste livro, no capítulo 5, no capítulo 7, no capítulo 8, até o final. Como Salomão disse nos seus provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Queremos sabedoria para a vida? Queremos saber como viver sabiamente no tempo de Deus, neste mundo? Então precisamos aprender a temê-lo. E se tem uma coisa que falta ao povo crente nessa terra, em nosso tempo, é o temor de Deus. Nos esquecemos do temor de Deus. Abandonamos o temor de Deus. Mas o que é temer a Deus, pastor? Quer dizer que eu tenho que viver com medo de Deus? Apavorado com o que Deus fará amanhã? Apavorado que Ele me chamará para isso ou aquilo amanhã? Fazer isso ou aquilo, desistir disso ou aquilo? Não, temer a Deus não quer dizer que você deve ter medo dEle, ou viver apavorado de Deus, mas sim que você deve cultivar uma confiança reverente. Temer a Deus, temor a Deus é tão somente uma confiança reverente. Com que isso se parece? Quem aqui gosta de pescar? Quem é pescador aqui? O mar pode nos dar muitas alegrias. Pode nos dar peixes, uma boa peixada, uma boa pesca, não é verdade? Que proporciona bons momentos ao redor da mesa. Pode nos proporcionar boas histórias, boas memórias. Pode nos proporcionar bons momentos de reflexão, de silêncio. Mas ai de você se você desrespeitar o mar. Por quê? O mesmo mar que te dá peixes, e sossego e um passatempo, é um mar que, se você não souber respeitar, pode te arrastar e pode acabar com a sua vida. É ou não é? Para saber desfrutar do mar, você tem que saber desfrutá-lo corretamente, com temor. Não é para viver apavorado do mar, mas você tem que saber como se relacionar para que isso redunde em bem para a sua vida e não acabe com a sua vida. Assim é a nossa vida com Deus. Deus nos proporciona muitas alegrias nesta vida. Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso sustento. É Ele quem dá o fruto do nosso trabalho. Alegres momentos à mesa, bons amigos. Ele providencia tudo isso. Mas ai de você se você desrespeitar este Deus. Se você se esquecer do temor do Senhor. Ficar muito confortável, achando que pode tudo e sair ileso. Não vivemos com medo de Deus, mas precisamos aprender a temer a Deus. Ele é a fonte de tudo, mas Ele também é o Senhor de tudo, que pede contas de tudo que fazemos com esta vida, inclusive o nosso tempo. É daí que vem a necessidade do temor a Deus. Só o que Deus faz permanece para sempre. Nada podemos acrescentar, nada podemos remover, diz o versículo 14. Tudo que foi, já foi, tudo que será, já foi. Deus pode renovar, uma outra tradução do versículo 15, revisitar, reaver aquilo que já foi. Deus sabe tudo. Trará tudo à tona.
Todos os nossos planos, projetos, sonhos, Ele traz tudo isso à tona para nos mostrar, será que nós aprendemos a confiar nele mesmo? E a temê-lo, e a descansar nos seus propósitos? Então o que aprendemos sobre os propósitos de Deus para o nosso tempo hoje? O tempo pertence a mim? O tempo pertence a você? O tempo pertence a quem? Pertence a Deus, Ele é o dono do tempo. Quem tem controle sobre o tempo? Eu tenho. Você tem. Quem tem controle sobre o tempo? Quem criou o tempo. Ele detém o controle sobre o tempo, sobre todas as ocasiões e circunstâncias da vida. Então, quanto mais nós tentarmos viver a vida segundo o nosso tempo, o nosso relógio, a nossa agenda, o nosso fuso horário, prepare-se para ser muito frustrado. Mas aos que temem o Senhor, aos que confiam nele, aos que aprendem a viver no tempo de Deus, segundo o fuso horário de Deus, a vida pode ser muito mais recompensadora, plena, neste mundo que Deus criou. Agora digamos a verdade. Quem aqui vive perfeitamente segundo o tempo de Deus? Alguém aqui que nunca tentou apressar a Deus? Nunca questionou o tempo de Deus? Nunca se irritou quando Deus não seguiu a nossa agenda? É exatamente por isso que o Senhor do tempo um dia entrou no tempo e no espaço, justamente para consertar o que está de errado em nosso coração. Diz a palavra de Deus que foi na plenitude do tempo, no dia exato, no momento exato, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Foi justamente no devido tempo, quando ainda éramos pecadores, que Cristo morreu pelos ímpios, a fim de nos resgatar da nossa condenação. Foi justamente no tempo acordado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que ao terceiro dia, não no segundo, nem no quarto, no terceiro dia, Cristo ressurgiu dos mortos, para inaugurar um novo tempo, uma nova época na história, para nos dar uma nova vida neste mundo, para aqueles que confessam seus pecados, entregam as suas vidas ao Senhor e querem agora aprender a viver segundo o seu tempo. E você sabe mais o que? No dia certo, na hora certa, Jesus voltará para encerrar a história, para satisfazer plenamente o nosso anseio pela eternidade, com o nosso Criador e Senhor para todo sempre. E até que Jesus volte, o que Ele requer de nós? Que nós sejamos bons mordomos do nosso tempo. É por isso que Paulo vai falar aos Efésios: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Ou seja, sabendo viver corretamente o seu tempo, não como um insensato, um tolo, mas um sábio, alguém que teme a Deus, que entrega ao Senhor o seu tempo e os seus dias, todos os seus planos e a sua agenda, para viver segundo o tempo de Deus. Como tão bem escreveu Jonathan Edwards, grande pregador de avivamento do século XVIII, nas suas famosas resoluções. Resolução número 70 de Jonathan Edwards: resolvido nunca perder um só momento de tempo, mas sim tirar proveito dele da maneira mais proveitosa que eu puder. Já imaginou quão diferente seria a nossa vida se vivêssemos assim? Sabendo aproveitar cada tempo, cada momento de vida que Deus nos deu, segundo o propósito dele, não nosso. Se nós não estamos vivendo assim, como bons mordomos de Deus, bons mordomos do nosso tempo, Jesus está aqui hoje para nos perdoar. O mesmo Senhor que nos confronta é o Senhor que nos perdoa. A má administração do nosso tempo, o desperdício do nosso tempo,
a maneira como temos desperdiçado os nossos dias, os nossos melhores momentos naquilo que não edifica, naquilo que só estressa, só tira a nossa paz. E você sabe o que eu estou dizendo. O que mais rouba o seu tempo, suas horas preciosas, cabe na palma da sua mão, talvez esteja dentro do seu bolso agora. Se temos desperdiçado o nosso tempo, que Deus nos perdoe, que Deus tenha misericórdia de nós, nos ensine a sermos melhores mordomos do nosso tempo. E se até hoje você não rendeu a sua vida ao Senhor do tempo, você não está aqui por acaso. Deus escolheu o dia, a hora, a data, o lugar, para que você conheça o Senhor do tempo. Se renda a Deus, se entregue a Jesus, e viva agora o resto dos seus dias, para honrá-lo e glorificá-lo. Seu poder está aqui também, pelo seu Espírito, para que vamos no temor do Senhor. Bons mordomos das suas dádivas, especialmente a dádiva do nosso tempo. Vamos orar por isso.